A partida de hoje, amigos, a partida de hoje é para o Vasco vencer e vencer com autoridade, vencer com tranquilidade, abrir aquele 2-0 ainda no primeiro tempo. Hã? Confiança? Não, amigo. Isso aqui é necessidade. Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa sexta-feira, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Brasil de Pelotas em São Januário, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo fundamental para as pretensões do Vascão, porque é aquela partida onde só interessa a vitória, né? É vencer ou vencer, não dá para pensar em outro resultado. O Vasco, que precisa aí buscar 11 vitórias nesses próximos 17 jogos pelo campeonato, nem pode pensar em perder ponto para uma das mais fáceis dessas partidas, né? Esse jogo contra o Brasil de Pelotas, se não for ali a partida mais fácil que a gente tem pela frente, tá entre elas, né? Porque a gente vai estar pegando ali o vice-lanterna da competição em casa. O Brasil de Pelotas vem todo desfalcado, um monte de jogador afastado por Covid, tem jogador suspenso, enquanto a gente tá indo com o time completo, sem nenhum grande desfalque, né? Tem uns desfalques ali, mas que ninguém sente muita falta, né? Michel, alguém ainda lembra que o Michel tá no elenco? Hernando também tá fora, alguém vai lamentar a ausência do Hernando? Sarrafiore também não vai matar ninguém de saudade, né? A ausência que a gente pode falar que é mais sentida é a do Bruno Gomes. Mas aí também é um jogador talentoso, mas que ainda não se firmou, né? Quando parecia que estava se firmando, sentiu aí essa contusão nas costas, sempre vem com aquela história de que vai voltar, nunca volta. Eu até nem sei, né? Depois dessa negociação do Arthur Salles aí, que saiu de repente do time, não voltou mais, um mês depois foi vendido, sei lá, se amanhã aparece aí o Bruno Gomes vendido e a gente descobre que essa contusão, né, essa ausência do time titular tinha a ver mais com isso do que com uma contusão nas costas, não vou ficar surpreso. Mas enfim, o time titular que atuou na última partida e que venceu com autoridade a Ponte Preta, tá toda à disposição, tem a volta do Rômulo, a volta do Morato também para reforçar o time no segundo tempo. Então, é o time titular, é o time que agradou na última temporada, com uma semana de treinamento, não é mesmo? Enfrentando o vice-lanterna da competição. Os caras ganharam 2 partidas no campeonato inteiro. É o time que menos ganhou no campeonato. São péssimos visitantes. Então, assim, é aquela partida que o Vasco tem que vencer, né? Acho que não tô aqui querendo menosprezar o adversário, mas se o Vasco tem a pretensão de subir para a Série B, não pode mais perder ponto para esse tipo de adversário. A gente tem que vencer, e é por isso que eu digo que além de vencer, a gente precisa convencer, né? O Vasco tem que mostrar nessa partida de hoje que, além de poder vencer o Brasil de Pelotas, tem que conseguir vencer também o Avaí, que é o nosso próximo adversário, o CRB, né? A gente precisa ir para subir, o Vasco para subir, não basta vencer só time da parte de baixo da tabela. A gente tem que conseguir vencer adversários mais qualificados também. Então é importante que a gente vença com autoridade, né? Principalmente depois desse tempo, essa semana de treinamento, para mostrar que aquela exibição da semana passada não foi só o acaso, né? Para confirmar o que a gente acredita, que é que o Lisca, com o tempo de trabalho, com as mudanças que ele implementou no time aí, realmente encaixou o time e deixou ele mais competitivo. Vai ser muito frustrante pra gente se chegar agora, depois da última partida contra a Ponte Preta, depois de toda a evolução que o time mostrou, aí tem mais uma semana para treinar, pega um adversário ainda mais fraco do que a Ponte Preta e não mostra um futebol melhor, né? Não mostra um futebol, no mínimo, igual ao da semana passada, que vai garantir ali a construção de uma vitória tranquila, sem sustos e sem abrir brecha pro azar. Se não for isso, vai ser frustrante demais, né? Vai ser frustrante. Acho que, claro, né, nem tô considerando a possibilidade do Vasco não vencer. Pô, se o Vasco empatar, que seja com o Brasil de Pelotas, cara, não sei com que cara eu apareço aqui depois
porque para mim vai sentenciar a permanência do Vasco na Série B. Já gastamos todos os cartuchos que a gente tinha com derrotas bobas, perdendo ponto bobo. Não dá para perder mais, né? E mais do que isso, se a gente vence ali no apagar das luzes, né? Ali na conta do chá, que nem foi contra o Brasil de Pelotas no primeiro turno, que nem foi contra o Confiança, o Brusque, aquelas vitórias que vieram ali na continha do chá. Se for assim, eu também vou ficar muito frustrado. Porque essa partida é aquela partida que nem na sinuca, sabe? Quando a bola assim tá muito fácil para matar, que você tem que matar a bola e o bom jogador de sinuca, ele já mata a bola preparando para lance seguinte. É esse jogo de hoje. Esse jogo de hoje. A gente tem que vencer o Brasil de Pelotas e com essa vitória mostrar que tem condição também de vencer o Avaí na segunda-feira, porque não vai ter tempo para treinar. Essa semana que a gente teve para se preparar para o jogo contra o Brasil de Pelotas é a semana que a gente teve também para se preparar para o jogo do Avaí, porque acabou o jogo, é aquele descanso, viaja para Florianópolis, segunda-feira já tem o Avaí pela frente, um adversário bem mais complicado. E se a gente vence então o Brasil hoje, mostrando aquele futebolzinho medíocre, aquele futebolzinho que não anima ninguém, né? Vai ficar difícil de acreditar que a gente pode não só vencer o Avaí na segunda-feira, como, que nem eu comentei, as outras partidas que a gente tem para vencer. O desafio do Vasco não é nada trivial. A gente tem que vencer aí, 11 jogos nos próximos 17 restantes. Um aproveitamento ali de mais ou menos 2/3, né? Então é complicado. A gente comentou sobre isso no Sobre Vasco de ontem, inclusive. Fica o convite para quem não assistiu. A gente decupou a tabela, analisou a tabela por várias frentes diferentes, né? Usando várias metodologias diferentes. E em todas elas, esse jogo agora contra o Brasil de Pelotas é um jogo que o Vasco tem que vencer e tem que convencer também, né? O que a gente espera então dessa partida? Cara, eu espero que o Vasco mostre hoje uma evolução de tudo aquilo que a gente se admirou na partida contra a Ponte Preta. Um time com uma entrega melhor, marcando melhor a saída do adversário, né? Aquela formação tática que deixa o Zeca mais jogando como um volante quando a gente está com a bola, uma saída mais interessante e, repito, uma evolução daquilo. Então a marcação espero que fique mais encaixada. Não quero ver o Brasil de Pelotas tendo nenhuma chance lá na nossa área, né? De preferência o Vanderlei não faz defesa nenhuma nessa partida. E lá na frente eu quero ver o time também criando mais oportunidades. Acho que se essa partida seguir aí o roteiro das últimas partidas do Vasco contra equipes mais fracas em São Januário, o que a gente vai ver? Um Brasil de Pelotas todo fechadinho lá atrás, né? Entregando a bola para o Vasco, se fechando ali na área para tentar segurar um empate. E aí, um jogo nessas circunstâncias, o importante é ver o Vasco, por um lado, conseguindo criar mais chances lá na frente, não ficar com aquela posse de bola inócua, né? Sem efetividade nenhuma. Tem a posse de bola, mas fica só rodando ela para os lados e não cria nenhuma chance de gol. Não, quero ver o Vasco tendo mais chances lá na frente. E também com a preocupação de fechar ali as portas para não permitir um contra-ataque do Brasil de Pelotas. Que a gente vê nessas situações, normalmente é o time adversário bem fechadinho lá atrás, mas quando vai para o ataque, sempre acaba levando algum perigo para a meta do Vanderlei. Vamos torcer para isso aqui estar mais consertado hoje. E aí, quando o Vasco fatalmente fizer seu gol, né? Tem que fazer para vencer, eu espero que faça ainda no primeiro tempo, aí que vai o maior desafio ainda, que a gente já comentei aqui algumas vezes, né? O Vasco ele joga mal quando tem que fazer o gol, quando o adversário está fechadinho lá atrás e a pressão pelo gol é do Vasco, e joga pior ainda quando sofre o gol, porque aí o adversário vai para cima e aí toda a fragilidade do nosso sistema defensivo acaba sendo exposto. Então, o meu nervosismo maior vai ser quando o Vasco fizer o gol, né? Tem que fazer, repito, como é que o time vai se portar? Você vai conseguir ali, quando o Brasil de Pelotas se vir forçado a partir para cima do Vasco para tentar o empate, como é que o Vasco vai segurar o ímpeto aí do Brasil de Pelotas, né? E se vai aproveitar também que o adversário tem que se jogar para frente para explorar ali o contra-ataque e matar a partida. Repito, espero que o Vasco decida esse jogo ainda no primeiro tempo, tá? Faça logo uns 2-0 ali, liquide a fatura, aí já pode poupar o Germancano se for o caso, já testa o Daniel Amorim lá na frente,
já dá uma chance ali pro Rômulo e pro Morato, que devem começar no banco, para ver como é que eles podem entrar nessa equipe, com essa nova proposta, né? Acho que o jogo de hoje é um grande desafio, né? Na verdade, a prova de fogo ali, pode ser a última oportunidade ou então uma das últimas, né? Do Miranda e do Gabriel Peck se mostrarem, porque tem contratações novas aí, tem reforço. O John Sanches já foi apresentado nessa quinta-feira. O Valber aí, o zagueiro do Cuiabá, está sendo esperado em São Januário domingo para ser apresentado. Não vão ter condições de jogo contra o Avaí, mas muito provavelmente contra o CRB na rodada seguinte já vão estar à disposição do Lisca. E aí quem é que deve sair? Eu acho que o Miranda vai sair para o Valber, né? E o Peck, eu acho que é um dos jogadores que corre o risco de sair lá na frente. Acho que ele já vinha ali, a posição dele já estava meio arriscada com o Morato. Eu acho que o Lisca vê o Morato como titular e não o Peck. E agora com a chegada aí do Sanches, aí que a situação fica pior ainda. Acredito que assim que puder escalar o Sanches, o Lisca deve dar uma chance para ele ali na frente, né? Talvez deslocando o Jabá para a direita e o Sanches na esquerda. Não sei, vamos ver, né? Mas o fato é que esses garotos vão ter aí talvez uma das poucas oportunidades contra um adversário mais fraco de causarem uma boa impressão para, no mínimo, ficarem na rotação ali, né, do Lisca. Eu acho que o Valber, principalmente, ele vem para ser titular. Não acredito no Valber bancando para o Miranda. Mas se o Miranda faz uma boa impressão, deixa ali uma última boa impressão, pelo menos ele vira ali o reserva imediato. Se o Valber não puder jogar por estar suspenso, sentir uma contusão, alguma coisa do tipo, pelo menos o Miranda pode ali se mostrar como o reserva imediato, e não o Hernando, caso ele recupere, por exemplo, aí da contusão, né? E lá na frente, mesma coisa serve pro Peck, né? Se ele jogar muito bem, destruir, comer a bola nessa partida, ele pode até agarrar ali a sua titularidade, e mesmo que isso não aconteça, é importante que ele faça uma boa partida para, no mínimo, ficar ali na rotação. Se é aquele jogador que entra no segundo tempo, não é mesmo? Porque o que a gente viu recentemente é que ele saiu até com opção do banco de reservas. Nem no segundo tempo entrava. Foi recuperando aí a sua condição de titular nas últimas partidas, começou de titular contra a Ponte Preta, muito porque o Morato estava suspenso também, e agora vai ter mais uma oportunidade de se firmar para, insisto, no mínimo, ser ali um jogador que entra no segundo tempo, que é uma alternativa de confiança do professor Lisca, não é mesmo? Então é isso, amigos. Esse jogo de hoje é um jogo pelo qual eu tenho, assim... Por um lado, é engraçado, né? Por um lado, a gente fica tranquilo, porque, cara, não consigo ter medo do Brasil de Pelotas. Sinceramente, acho que se a gente não vencer dos caras, aí, pô, é pra desistir mesmo, é pra jogar a toalha. Mas, por outro lado, justamente por essa necessidade, né? Justamente por a gente não poder aceitar outra possibilidade que não a vitória, se esse resultado começar a se mostrar difícil de ser construído, a gente vai começar a ficar nervoso, né? Se termina o primeiro tempo 0-0, por exemplo, o Vasco sem fazer uma boa atuação, ou então os caras dão a sorte, saem na frente do placar, aí aquele jogo tranquilo que começa a ganhar contornos dramáticos, mas acho que não vai ser por aí não, sinceramente. É o que eu tô falando, sabe? Depois de 2 semanas de treinamento, depois da partida boa contra a Ponte Preta, se chegar hoje e o jogo for uma decepção, vai ser surpreendente e vai ser muito frustrante, né? Aí vai começar aquela história, será que já subiram no salto alto só porque venceram da Ponte Preta? Não, sinceramente não acredito nessa teoria. Acho que a gente vai fazer um jogo seguro, acho que esse time do Lisca vai mostrar a evolução e a gente vai terminar a partida não só comemorando uma vitória, como comemorando mais uma boa atuação e confiante de que na segunda-feira a gente pode ir lá na ressacada e voltar com mais 3 pontinhos de Florianópolis também. Acho muito importante, acho que uma vitória hoje, uma vitória maiúscula, ajuda, né, aquela parada da jogada de sinuca que eu comentei, ajuda na vitória na segunda-feira também, porque uma vitória convincente hoje dá mais confiança para o grupo, o time vai mais confiante, tira a pressão também, porque com 2 vitórias seguidas, o Vasco sobe um pouco na tabela, de repente já pode ver um empate lá, voltar com um empate
da ressacada como um resultado satisfatório, e aí não precisa se expor tanto, não é mesmo? Ao contrário, se a gente não vence, pô, vai para Florianópolis precisando vencer a qualquer custo, aí que a coisa desanda mesmo, sem falar na torcida, o ambiente político, que vai ferver tudo de novo. Então, é uma vitória que vale por hoje e que vale também para as próximas rodadas, né? Para continuar esse clima de tranquilidade, esse clima leve que a gente viu essa semana, pô. Semana que o Vasco vence é sempre mais tranquila. Vamos torcer para isso manter, até para não estragar no final de semana, né? Final de semana começando nessa sexta-feira, tem que começar já com o pé direito. Por isso eu vou apostar aqui numa vitória de 2-0 do Vascão. A defesa mostrando mais uma vez a consistência, não tomando gol desse timezinho fraco do Brasil, né? E lá na frente, a gente também conseguindo criar bastante oportunidades a ponto de abrir ali 2 gols de vantagem. A partir daí, a gente administra. Um gol, pelo menos, tem que ser do Cano, né? Porque tá muito tempo sem marcar já, então o Cano vai deixar um. E o outro vai ser do meu protegido Gabriel Peck, que precisa aí se firmar, né? Mostrar futebol para não sair de novo da rotação do professor Lisca. Mas diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa, quanto vocês acham que vão ser o placar, né? Não se esqueça também de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Mais tarde, se ligar lá no nosso outro canal aqui na plataforma, o canal principal Atenção Vascaínos, a partir ali das 6h15 já vai estar rolando o pré-jogo, depois a gente volta no pós-jogo também, o melhor pós-jogo do YouTube brasileiro. Na segunda-feira eu também volto lá na live do Atenção Vascaínos, conto com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.